Glória a Deus. Eu sei que essa igreja é apaixonada pela palavra de Deus, amém? E glória a Deus por isso. E glória a Deus porque é a palavra de Deus que fala conosco. Se você dependesse de mim, coitadinho de você, não ia dar certo. Mas glória a Jesus, que é o Senhor que fala através da sua palavra. Aleluia. Eu quero convidar você que veio pela primeira vez nessa noite, está nos visitando. Levante sua mão bem alto, deixa eu conhecer você, meu amigo, meu irmão, meu Deus. Fica sua mão levantada, por gentileza. Aleluia. Os nossos voluntários estarão indo até você, entregando uma bênção para você agora, em nome de Jesus, um formulário, também um presentinho dessa igreja, para você nunca mais esquecer da gente, ok? Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Eu estou empolgado hoje, a palavra de Deus é maravilhosa, o culto ao Senhor é maravilhoso, como é bom estar nesse ambiente, eu sinto um poder de Deus, uma presença tão forte aqui nessa noite. Você está sentindo Deus agindo no nosso meio. O culto é para Ele, o culto é dEle, a direção é dEle, é tudo Ele, não é nada nosso, toda a glória é do Senhor. A igreja dEle, Ele é o bom pastor da igreja, Jesus morreu pela igreja, você faz parte disso, meu irmão. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu tenho o privilégio nessa noite de trazer uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho a convicção no meu coração que você será impactado por essa palavra que mexe com o meu coração, mexe com a minha vida. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Eu Sou. Estamos falando sobre os 7 eu sous, a respeito de Jesus descrito no Evangelho de João. E quando eu olho para esses 7 eu sous que revelam quem Jesus é, revelam que Jesus, Ele é Deus, o Verbo vivo, o Verbo encarnado, eu apenas tremo diante disso, porque quando nós contemplamos a glória de Jesus, contemplamos quem Ele é, nós entendemos quem nós somos, e quando entendemos isso, só nos resta a nos jogar em seus braços, a adorá-lo, a bendizê-lo. Meus irmãos, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, eu amo a Jesus, a minha vida é dele, a minha vida é viver para Jesus. Não tem prazer melhor e maior nessa terra do que estar com Ele. Não tem outro prazer nessa terra. Você pode ter experimentado tantas coisas como eu também já experimentei desse mundo, mas eu te falo com a maior convicção da minha vida, não tem outro prazer igual. Não se compara ao prazer de servir, estar junto com Cristo todos os dias, com os prazeres dessa terra. E Ele está falando, está convidando, Ele está agindo, Ele está trabalhando a cada instante, Ele está sempre falando. Muitas vezes nós não ouvimos, mas a sua palavra é viva, é real, é o único livro em que o autor está presente. O autor está aqui nessa noite, não somente o autor da palavra, mas o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, o Senhor sobre todas as coisas, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus estava na criação dos céus e da terra, juntamente com o Deus Pai e o Espírito Santo. O mesmo Cristo que desceu do seu trono e morreu numa cruz pela sua vida. A mensagem mais importante é a mensagem da cruz de Cristo. É a mensagem que aponta para Jesus, quem Ele é, os seus atributos, os seus feitos, aquilo que Ele fez por nós e continua fazendo e também nos convidando a viver uma nova vida nele. Então nós estamos falando sobre os 7 eu sous, e hoje aprove a Deus em que venhamos a falar sobre talvez o eu sou que mais
mexe com a minha vida, porque isso fala muito sobre o que eu estou vivendo, aquilo que eu já vivi, aquilo que é um dos chamados de Deus para a minha vida. E não é um assunto fácil, para muitos é um assunto muito difícil, e talvez muitos nem gostariam de ouvir mencionar sobre esse assunto, mas a verdade precisa ser dita, mas essa verdade vai libertar você de qualquer medo desse assunto, de qualquer anseio. Por um entendimento bíblico, nós vamos entender que isso aqui é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Amém. Obrigado, amado Jesus. A Ti entrego a minha vida, Jesus. A direção desse momento, do culto, tudo é para Ti, Jesus. Abra os corações, os ouvidos, abra o entendimento nessa noite para ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz que é poderosa, é transformadora, a Tua voz que gera milagres em nossa vida. Nós Te damos toda a glória, honra e primazia para o Teu santo nome, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, há um mês atrás, mais ou menos, Deus falou comigo sobre essa série de mensagens, Eu Sou. E eu escrevi um esboço no papel, as datas de todas as quartas-feiras e também com o tema de cada quarta-feira. E hoje, nessa data, hoje, dia 8, é isso, né? 9, eu estou perdido. 9 de outubro de 2024. Na minha programação estava para falar sobre o Eu Sou, a ressurreição e a vida. Esse Eu Sou, a ressurreição e a vida nos revela muitas coisas a respeito de quem é Jesus. E esse assunto nos remete logo para o assunto que talvez é aquele assunto em que nós talvez não queremos falar, ouvir, porque para o mundo é um grande tabu, é uma resposta que não existe muitas vezes, é uma falta de compreensão e conhecimento do que é a morte. E a Bíblia vai falar para nós, em Jó capítulo 18, versículo 24, que a morte é o rei dos terrores, ou o rei dos temores, e talvez seja o maior medo que nós encontramos no nosso contexto, é o medo da morte, é o medo de morrer, porque a morte é desconhecida, a morte é um escuro, a morte não se pode saber, e ninguém foi lá e voltou para contar como é. Então a morte é um grande tabu, é um assunto emblemático, que nós precisamos falar de forma respeitosa e não jocosa, mas que haja entendimento e revelação, o que é a morte de fato para nós. E o próprio Cristo vai nos ensinar, e talvez, e com toda certeza, Ele falou muito sobre isso, sobre a morte, e sobre a vida, e sobre a ressurreição. Somente quem viveu a ressurreição poderia falar sobre a ressurreição. O próprio Deus ressurreto,
é aquele que nos ensinou e aquele que próprio diz sobre Ele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, aprove ao Senhor nesse dia 9 de outubro falarmos sobre esse assunto, justamente no dia em que eu fui chamado para fazer um velório há poucas horas atrás, de um bebê com apenas 3 dias de vida. Aprove ao Senhor eu estar no melhor púlpito possível dessa terra. O melhor púlpito não é com os grandes pregadores e nas megas igrejas, e não é também na televisão, aonde você é visto por milhares e milhares de pessoas. O melhor púlpito é onde Jesus estaria. O melhor momento para pregarmos o Evangelho é onde as pessoas mais precisam ouvir a palavra de Jesus. Pois bem, nós fomos para essa missão nessa tarde, fazer o velório do menino, uma criança, um bebê, chamado Rael, de apenas 3 dias de vida. E nós fomos para lá com o coração, como pai que somos, com o coração muitas vezes apertado, porque você que é pai e mãe sabe o quão difícil é isso, enterrar o seu filho. Nós estávamos lá, para a glória de Deus, e lá nós encontramos muitos ouvintes, nós encontramos um terreno fértil para ouvir a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para essa tarde é: eu sou a ressurreição e a vida. O menino Rael, ele teve 3 dias de vida nessa terra, mas nessa tarde, na hora em que eu fiz o convite para aceitar a Jesus, 3 mãos levantaram para render graças ao único que é digno. Nós não entendemos os propósitos de Deus, nós não encontramos muitas respostas, mas o que nós temos é a nossa fé em quem Jesus é, aquilo que Ele fez, está fazendo e fará. Não é fácil falar sobre a perda e sobre o luto, afinal, nós não queremos que isso aconteça. Mas para mim, que já perdi ao todo 15 pessoas da minha família em poucos anos, e também faço muito velórios como o de hoje, eu posso falar com propriedade: Deus é bom em todo tempo. E a morte para o cristão é simplesmente o início de uma vida eterna e plena com Jesus. Para o mundo é difícil entender, e realmente o Evangelho é loucura para os homens, mas é sabedoria para os que creem. Nós nos apegamos confiadamente à palavra de Deus, à nossa fé, e também temos visto os milagres de Deus acontecerem, e também sabemos que Deus é um Deus sobrenatural, aquele que tem poder sobre o inferno e a morte. Ele venceu a morte, e Ele vencendo a morte nos deu direito a uma vida eterna com Ele. Mas é claro que essa vida, ela é feita de dores, essa vida é feita de lutas e tempestades e doenças, de maldade. Essa vida se resume aonde o homem está caminhando diretamente para o seu destino, está sendo levado a um destino de perdição, e na sua própria maldade tem se perdido. O homem que é o culpado de toda a maldade, o homem é que está colhendo aquilo que plantou. Afinal, todos nós erramos, falhamos e somos pecadores. E se nós percebermos e analisarmos a nossa própria vida, nós encontraremos em nós falta, nós encontraremos em nós pecado, nós encontraremos em nós maldade, porque afinal de todas, quem aqui nunca desejou o mal de alguém?
Quem aqui nunca desejou o mal daquele político ou daquele chefe? Quem aqui nunca desejou o mal de alguma pessoa? Quem aqui nunca contou uma mentira? Isso faz parte da natureza pecaminosa que nós herdamos, é inevitável, não tem como negar. Então nós precisávamos e precisamos de um Salvador, porque Deus ele é santo, santo, 3 vezes santo. Deus é maravilhoso, grandioso, poderoso. Agora como que o homem vai se restabelecer esse contato novamente com Deus, sendo um homem caído, perdido, pobre, cego e nu? E Deus santo, exaltado, poderoso, como? Só de uma forma, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, capítulo 23. O salário do pecado é a morte. Então agora Deus ele tem um plano, ele manda o seu Filho amado, o seu único filho, unigênito, ele manda para que morra por causa do seu e do meu pecado, porque afinal o pecado precisava ser pago. Jesus pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, porque estava sobre ele todo o pecado da humanidade. Jesus estava na cruz por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, ele morreu naquela cruz e sofreu a pior morte de todas, o pior sofrimento, a pior forma de morrer. Jesus fez por nós. Ele morreu naquela sexta-feira, e talvez o inferno, estou conjecturando, talvez o inferno fez uma festa. Nós matamos o Filho de Deus, mas mal ele sabia, o inferno mal sabia, que Deus ao terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos, para nos garantir a vida eterna com ele. Ele venceu o inferno e a morte. E é por isso que antes de Jesus morrer, ele próprio afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está apontando para nós através desse texto que ainda não tinha acontecido a obra da cruz. Diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu estava velando uma criança de 3 anos de idade hoje, mas essa criança, ela está com o Senhor. Mas estão dizendo assim, talvez, mas pastor, teologicamente talvez não seja isso o destino final, e é uma grande discussão teológica. Mas eu começo a imaginar a cena de João Batista, quando a sua mãe encontra a mãe de Jesus, ainda ambos na barriga da sua mãe. E a Bíblia conta que quando Jesus teve o encontro com João Batista, ambos na barriga da sua mãe, João Batista se encheu de alegria no seu ventre. Você ora pelos seus filhos desde o seu ventre. Nós oramos, nós declaramos sobre ele promessas de Deus, virtude de Deus, e eu creio que isso basta para que essa criança pertença a ele. Nós pertencemos ao Senhor, você pertence ao Senhor. E a pergunta é: a morte vai chegar para todos. Nós não sabemos o dia, a hora, o lugar, mas ela pode ser amanhã para qualquer um de nós. E a pergunta é: aonde você passará a sua eternidade? Aonde você passará a sua eternidade? Essa história aqui relata a ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, juntamente com as suas irmãs Marta e Maria. Eles eram íntimos, amigos. Jesus ia na casa deles, Jesus jantava na casa deles. Agora Jesus está na sua obra, está longe. Jesus agora está em Betânia, e quando chega a notícia que Lázaro está doente, Lázaro está enfermo, Jesus ele simplesmente não larga tudo e vai correndo ao encontro do seu amigo. Não, Jesus continua a sua obra, e Jesus ainda
Lázaro está morto, ele morreu. E o próprio Cristo disse isso antes de todos saberem. Jesus já tinha dito: Lázaro dormiu, Lázaro adormeceu. Então os discípulos perguntaram: como assim? Ele está dormindo? Não, Jesus enfatizou: ele morreu. Ele morreu. Então Jesus disse: vamos até lá. Mas esse tempo demorou 3 dias. E ele chegou no 4º dia. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus poderia ter ido antes? Poderia. Jesus poderia ter ido no 1º dia? Poderia. Mas ele não foi, por quê? Para que se manifestasse a glória de Deus. De qual forma? Lázaro sendo ressuscitado dos mortos, para que a glória fosse para o Deus Todo-Poderoso. O 4º dia aconteceu a ressurreição de Lázaro. Por que só no 4º dia? Porque para os judeus, somente no 4º dia a alma da pessoa saía do corpo. Somente no 4º dia realmente se dizia: agora não tem mais o que fazer. Jesus então parece que ele espera propositalmente para o 4º dia ir fazer a sua obra. Ele está agora a caminho de Lázaro e de repente Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, por que o Senhor não veio antes para cá? Eles eram íntimos e parece que Marta está interrogando Jesus de forma enfática, como um amigo: por que tu não estava aqui antes? Por que você não veio antes? Mas a resposta de Jesus nos surpreende. Jesus diz: o teu irmão ressuscitará. O teu irmão ressuscitará. Mas Marta diz: eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar nos tempos finais. É claro que ele vai ressuscitar. Jesus: não, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou indo de encontro a Lázaro. E quando Jesus tem um encontro, só tem uma coisa que pode acontecer: ele ressuscita. Ele faz milagres, ele nos salva, ele transforma, ele faz tudo novo. Ele acaba com o medo. Não é fácil nós vivemos esses momentos de luto. Eu já fiz inúmeros velórios, e quantas pessoas eu já perdi. E muitas vezes eu olho para trás: Senhor, glória ao teu nome, porque em tudo eu vi milagre de Deus. O Senhor é a ressurreição e a vida verdadeiramente. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a minha mãe estava acamada há 6 meses já, uma situação muito difícil, e nós cuidando dela, e eu orando muito: Senhor, cura ela, Senhor, faz um milagre. Mas de repente eu fui para casa depois de um culto aqui nesta igreja. Era noite e o Espírito Santo falou comigo, dizendo assim: filho, libera a tua mãe. Libera a tua mãe. Naquele mesmo instante eu ouvi aquela voz e disse: amém, Senhor. Eu fui até o quarto da minha mãezinha, olhei para ela, ela estava consciente, acordada. Eu disse: mãe, eu preciso te dizer algo. Mãe, você está liberada, você pode morar com Jesus. Vá em paz. Naquele momento, eu confesso para você, eu fiz por obediência. O coração estava apertado. No outro dia nós acordamos, damos café da manhã para ela, conversamos com ela. Pouco tempo depois, ela morreu nos nossos braços. E glória a Deus por isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque nesse exato momento, a minha mãe não está acamada, a minha mãe não está enferma, a minha mãe está correndo, curada, glorificando e adorando ao nome de Jesus. É isso. Se você pudesse perguntar para um crente salvo, fiel a Jesus, que morreu, se nós pudéssemos perguntar: ei, você gostaria de voltar para sua família, para sua casa?
eu te dou total certeza, depois que alguém vir a glória de Deus, estar no céu com Ele, Ele vai simplesmente dizer: não, não, de jeito nenhum, não me tira daqui, eu não quero voltar. Esse dia vai chegar para todos nós. Você não sabe o dia, a hora, o momento, mas você precisa estar preparado. Você precisa crer que realmente Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é tudo que nós precisamos, tudo que nós temos. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra verdade. Jesus, Ele muda a nossa forma de tristeza, ao luto, para uma forma de alegria em meio ao luto. Em meio ao luto nós agradecemos e festejamos ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Hoje eu agradeci a Deus, obrigado, Jesus, pelo menino Rael, pelos 3 dias de vida dele aqui nessa terra. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás, eu fui visitar alguns parentes meus no interior, lá em Passo Fundo, e eu estava na casa de uma tia minha. E eu lembro que o meu primo que morava próximo, ele me ligou, ele disse: Ivan, vem aqui em casa, você está tão pertinho, é 1 quilômetro. E eu disse: tá bom, eu acho que eu vou, né? Daqui a pouco eu apareço aí. E eu lembro que eu não fui visitar o meu primo, a poucos metros de distância, naquele dia, e voltei para Canoas. Poucos dias depois eu recebo a notícia, que ele tinha falecido. Naquela hora eu fiquei com meu coração angustiado, disse: Senhor, eu estava a poucos metros dele, há tanto tempo que eu não via, não conversava com ele, e ele me ligou para ir lá, e eu não fui, Senhor. Eu fiquei angustiado, eu fiquei com meu coração quebrado. Deus, por que eu não fui, eu estava tão pertinho dele, talvez ele me ligou já sentindo, percebendo, sabendo. Eu não fui, Senhor, eu me culpei tanto, eu lembro disso. Mas o Espírito Santo falou comigo: filho, ele só apenas voltou para casa antes de você. Fique em paz, fique tranquilo. Meus irmãos, aqueles que morrem em Jesus, simplesmente eles apenas voltaram para casa antes de nós. Eu não sei você, mas eu tenho um anseio pela eternidade. E é por isso que a nossa vida aqui é se gastar por Cristo. A nossa vida aqui é exaltar o nome dEle, é viver para a sua glória. Porque nós estamos plantando aqui nessa terra para colher na eternidade. Aqui é doença, é o mal sendo instaurado a cada dia. O mundo vai de mal a pior. O mundo jaz o maligno, o mundo não vai melhorar. Esqueça que algum governo vai transformar o Brasil, vai transformar a cidade. Agora o prefeito vai mudar, agora o novo governador vai mudar. Esqueça, o mundo só vai piorar. O mundo não vai melhorar. Mas agora há uma promessa de Deus para todos nós. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, mas haverá uma alegria eterna em que nós contemplaremos ao Senhor. E não será um lugar apático, não será um lugar apenas que sentaremos numa cadeira e ficaremos descansando, não. Nós viveremos uma glória de Deus, nós viveremos cantando, adorando, vivendo a plena alegria que nós não conhecemos. A alegria que nós conhecemos aqui nessa terra, a maior alegria e mais parecida com o que é a alegria do céu, é o momento da adoração, quando estamos cantando, orando, adorando, quando estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Esse é o momento em que nós sentimos uma fagulha da alegria que é lá no céu. A verdade é que nós não sabemos o que é alegria de fato. A nossa alegria aqui, muitas vezes, é uma alegria que nós não compreendemos o que de fato é alegria. A alegria do céu é diferente da alegria da terra. Mas é claro que nós podemos viver alegremente nesses dias.
alegremente em qualquer circunstância. Por isso que 1 Tessalonicenses vai falar isso para nós: alegrem-se sempre no Senhor. A alegria esteja nos seus lábios, mesmo diante da enfermidade, da morte e da tempestade, porque a alegria, a gratidão é uma chave em que nós estamos virando para receber a provisão de Deus sobre a nossa vida. Quando nós somos gratos, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus não responde murmuradores, Deus não responde reclamões. Ele não vai ouvir você quando você só tem reclamação, você só reclama e diz que Deus não é o bom o suficiente. Ele não vai responder dessa forma. Mas se você tem intimidade com Deus, você vai saber que cedo ou tarde Ele vai vir com a sua provisão. Ele vai alcançar você como Ele foi de encontro a Lázaro. Para os homens era tarde, 4 dias já se passaram, Ele já está cheirando mal, não adianta mais, Jesus. Para Deus, não importa quantos dias se passaram, porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, com quem Deus tem intimidade, Ele usa para fazer milagres. Se você tem intimidade com Deus, você é o ingrediente perfeito para que Deus use para fazer milagres na sua volta, no seu meio, no seu contexto. Foi por isso que Jesus escolheu a Lázaro para realizar esse grande milagre, porque Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro tinha intimidade com Jesus. Lázaro era íntimo, era um amigo de Jesus, porque o próprio Jesus diz no versículo 35, o menor versículo da Bíblia, a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus chorou. O versículo 33 vai dizer: Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Levaram Jesus até o túmulo de Lázaro. Agora Jesus dá uma ordem: tirem a pedra, tirem essa pedra. Isso me leva a uma outra história de Jesus, a uma outra história aonde levaram uma mulher adúltera até os seus pés. Então queriam apedrejá-la, aquela mulher, por causa do seu pecado. Então Jesus, escrevendo no chão, disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Nenhuma pedra foi atirada. A pedra pode ser apontada para o pecado, a pedra pode ser apontada para os nossos males. Agora Jesus manda com que essa pedra, com a morte, que ela saia da frente, e Ele dá uma ordem: Lázaro, venha para fora. Eu não sei qual é a pedra que Deus precisa tirar da sua vida nessa hora, mas eu quero te dizer, Ele é o Deus que ressuscita mortos, ressuscita os seus filhos, ressuscita os seus sonhos, ressuscita os seus sentimentos. Ele pode fazer qualquer coisa nessa hora. Ele é o Deus que tudo pode fazer. Esse Deus está aqui nessa noite. O Jesus que muda qualquer circunstância está aqui nessa noite. Nós não compreendemos as coisas da eternidade, meu irmão, sabe por quê? Da mesma forma em que estudos revelam que quando uma criança está para nascer dentro do útero da sua mãe, naquele momento o bebê, ele sente um dos maiores medos, angústias, temores do que está acontecendo, porque estão tentando tirá-lo do seu ambiente de conforto. Estudos revelam que esse momento é um momento terrível para um bebê. Por quê? Porque ele não sabe que poucos segundos ou minutos depois, ele vai estar nos braços, sendo amado pela sua mãe. Se ele soubesse disso,
que logo depois ele estaria no conforto, nos braços da sua mãe, mamando no seu seio, ele não passaria, não temeria, não sentiria angústia. Da mesma forma, para nós, no momento da nossa morte, é o momento em que nós sentimos mais medo, angústia, anseio, desconforto. Mas se nós soubéssemos o que nos espera após a morte, nós diríamos: aconteça logo, eu quero ir logo morar com Jesus, eu anseio por esse momento. É que nós não conhecemos a realidade do céu e da eternidade. A nossa mente é limitada para compreender as coisas eternas. Mas se você crê na palavra de Deus, que Ele é a ressurreição e a vida, e mesmo você morrendo, porque nós morremos fisicamente, mas você é eterno, você não morre, o seu espírito é eterno, a sua alma é eterna. Mas a eternidade tem dois caminhos, e nós precisamos falar sobre esses dois caminhos. A nossa tendência em cima do púlpito é falar somente de coisas boas, somente do céu. Mas, meu irmão, se existe o céu, isso também nos prova que existe o inferno. E o inferno é real, e muitas pessoas estão indo para lá. E eu acredito biblicamente que muito mais pessoas irão para o inferno do que irão para o céu. A prova bíblica disso: Sodoma e Gomorra, uma cidade inteira foi dizimada. Por acaso o Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupará? Sim. Se tiver 40, se tiver 30, 10, não tinha 10 justos naquela cidade. Se salvou apenas uma família, a família de Ló, e ainda assim incompleta, porque a sua esposa olhou para trás e pecou contra o Senhor e também morreu. Muito mais pessoas irão para o inferno do que para o céu. E muito mais pessoas que congregaram há anos, que serviram a Deus, talvez até pregaram, eram pastores. Haverá pastores no inferno, haverá líderes no inferno, que um dia foram usados por Deus, mas caíram no seu ego, no seu orgulho, no seu achismo, nos seus estudos, e se voltaram contra Deus. Mas Deus, Ele habita no humilde e abatido de espírito, aquele que vive se humilhando e dizendo: Senhor, eu não mereço, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não posso fazer nada. Mas o Senhor é tudo em todo tempo. O Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor é o Deus de milagres. Está na hora de nos levantarmos como os verdadeiros amantes da palavra de Deus, que amamos a verdade, a fé, as escrituras, a igreja de Jesus, e não servimos apenas por servir, mas é por amor. Fazemos tudo por amor, e isso transforma vidas. Deus está falando em cada detalhe, em cada instante. Meus irmãos, o Jesus que eu sirvo é o Deus que cura enfermidades, como tem curado a cada instante, a cada momento. Inclusive, acabei de receber um testemunho lindo. Domingo nós oramos por uma criança, e a sua mãe veio dizer: pastor, o senhor orou domingo mesmo, ela foi curada. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que faz sinais e maravilhas, prodígios. Ele pode fazer qualquer circunstância. E nessa noite, o principal milagre que Ele quer que você viva é o milagre da ressurreição e a vida. Que você não tema a morte. Saiba que a morte para o crente é o início de uma vida perfeita, eterna, um gozo com o Senhor. Você será totalmente curado e transformado no céu. Talvez a sua cura não chegue aqui na terra, e glória a Deus por isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Eu lembro que poucos anos atrás, a minha tia, uma mulher de Deus, serva do Senhor, uma mulher nova, 40 e poucos anos, recém tinha se aposentado, professora, inclusive me deu aula no ensino médio, química, física e matemática. Eu disse: meu Deus, tia, escolheu as piores. Química, física e matemática. Eu lembro que ela se aposentou, e era uma mulher muito linda, se cuidava. Ela se aposentou, meses depois ela descobriu um câncer.
E nós, como família, ficamos angustiados. Senhor Jesus, o Senhor vai curar, o Senhor vai curar, o Senhor vai fazer. E eu lembro que eu ia visitá-la. Eu dizia: Senhor, me dá uma palavra para entregar para ela nessa noite. Fala comigo, Senhor, eu preciso entregar uma palavra para ela. Sabe o que acontecia? Nós entrávamos no quarto e era ela que tinha uma palavra para nós. Ela estava sempre sorrindo, e ela sofria dores terríveis, mas mesmo assim ela nunca reclamou, murmurou. Ela estava sorrindo, plena, feliz, alegre. E ela disse para mim: eu nunca vivi um tempo tão lindo com o Senhor como estou vivendo agora. Nós oramos. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? Hoje ela está curada lá no céu. Toda a glória ao Senhor. Eu lembro agora que há 3 anos atrás, mais ou menos, eu contei ainda ontem, pastor Derek, essa história que marcou a minha vida, marcou. Dentre tantas a respeito sobre a morte. Mas eu lembro que eu tinha o meu padrasto, que estava acamado há algum tempo, alguns anos já. E nós estávamos cuidando dele. Ele estava cego, acamado, usando fraldas. E nós cuidando dele há mais de 5 anos já, aquela enfermidade terrível. E existia uma guerra espiritual na vida dele, porque ele precisava se render a Jesus, confessar a Cristo. E eu lembro que eu orei ao Senhor: Senhor, salva a vida dele, salva, fala com ele, Senhor, salva ele. E eu lembro que eu fiz essa oração, e naquela mesma madrugada, sem nós sabermos, porque a sua enfermidade poderia durar mais 5 anos, 10 anos, era inevitável saber quando iria acontecer a sua morte. Mas exatamente naquela madrugada, o Senhor me acordou às 3 horas da manhã. Eu acordei sem sono, para um lado e para o outro. Então eu levantei da minha cama. Quando eu levantei, fui para a sala. A Sula, minha esposa, já estava na sala acordada também. Ela disse: eu também fui acordada pelo Senhor, estou aqui orando, enfim. Eu falei: vou lá ver o meu padrasto. Ele morava na casa dos fundos. Quando eu falei isso, eu ouvi a sua voz chamando a minha mãe. Então eu disse: não, ele está bem, está tudo certo. E eu fiquei conversando com a minha esposa durante uns 40 minutos no sofá, conversando, naquela madrugada, mas de repente eu disse: mas eu vou lá ver ele. Peguei a chave e fui lá. Eu lembro que eu encontrei ele estava vomitado, um vômito preto, uma coisa estranha. A Sula foi lá e disse: não, deixa que eu limpo ele, fica com o nosso filho, eu limpo, eu organizo tudo aqui, fica em paz. Eu: tá bom. Só que existia uma guerra espiritual na sua vida, porque muitos irmãos iam orar com ele. Ele não aceitava oração, ele xingava as pessoas, ele falava palavrões. Eu passava vergonha. Eu passei vergonha com ele no hospital muitas vezes, com os médicos, os enfermeiros, uma situação terrível. De repente a Sula entra correndo dentro de casa, chorando, desesperada. E eu: o que aconteceu? E ela me falou: ele está morrendo. Eu: como assim está morrendo? Eu acabei de ir lá. Ele está morrendo porque ele repetiu toda a oração que eu fiz com ele agora, de confissão de pecado, de arrependimento, de perdão. E agora ele só fala algumas palavras: Jesus me leva, Jesus, eu quero morar contigo. Eu fui correndo lá. Eu cheguei lá, meu Deus, e realmente eu encontrei aquela cena. E ele gritava: Jesus me leva, Jesus, eu quero morar contigo. E eu peguei na sua mão, coloquei a mão na sua testa e disse: pai, você vai morar com Jesus, fica tranquilo, você vai morar com Jesus. Ele dizia, e ele me chamava de Lucas, meu nome do meio: Lucas, eu quero morar com Jesus, eu quero morar. Eu: sim, você vai, fica em paz. E eu tinha ligado para SAMU já, esperando ele chegar. De repente, ele era cego por causa da sua enfermidade. De repente nós no quarto, eu, a Sula, minha mãe e ele. De repente ele fala: eu estou vendo Jesus. Ele é lindo, Jesus me leva. Jesus, eu quero morar contigo.
Jesus me leva. Naquela hora eu peguei na sua mão e ele morreu nos meus braços. Meu irmão, se nós pudéssemos ver o que ele viu, nós com o nosso corpo perfeito, com a saúde em dia, nós também falaríamos: Jesus, me leva agora, eu quero ir contigo agora. É isso que nos espera na eternidade. É isso que Deus tem preparado para a sua igreja, que permanecer fiel nesses dias, que realmente crer que Ele é a ressurreição e a vida, e que Ele também pode hoje curar o seu luto, a sua perda, a sua dor. Quem está te falando isso é alguém que já passou por muita dor e muito luto, e eu posso dizer com toda certeza: eu sou curado pelo Senhor, eu sou consolado pelo Senhor. Eu sei que todos aqueles que se foram estão num lugar muito melhor do que nós. Eu te convido a contemplar ao Jesus nessa hora, a eternidade, aquilo que lhe aguarda. A vida não se resume a esse plano. Nós estamos de férias, é muito passageiro, é muito rápido. E o que você está fazendo nesses dias? O que você está plantando? O que você precisa consertar nesses dias? Hoje é o dia em que Deus vai ressuscitar na sua vida tudo aquilo que você foi machucado, tudo aquilo que você está sofrendo. Deus vai curar hoje nessa hora. Ele vai ressuscitar alegria em você nessa noite. Ele vai ressuscitar em você hoje consolo sobre a sua vida. Ele vai ressuscitar sonhos sobre você hoje, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Glória ao teu nome, Jesus. Você pode se colocar em pé nessa noite, meu irmão? Jesus venceu a morte. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 15: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Jesus, Ele venceu o inferno e a morte, para que você, todos nós, venhamos a obter vida eterna com Ele. Talvez não foi a pregação que você esperava, imaginava, mas eu estou falando aqui para você, a coisa mais importante desses dias é sobre a sua vida com Deus. Deus quer ser o seu amigo, como Ele foi de Lázaro. Deus, Ele quer ressuscitar você nessa noite, ressuscitar alegria sobre você, ressuscitar a salvação, a alegria da salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. Que toda dor, a ferida, seja hoje cauterizada pelo poder do Espírito Santo. Que você seja hoje dominado por um novo sentimento de gratidão, de consolo em Jesus, crendo nele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que a morte não é o fim, mas a morte é o início, é o começo de todas as coisas, da vida plena, eterna com o Senhor. Eu não estou aqui para levantar aplausos nessa noite, mas eu estou aqui para fazer você se render de joelhos ao Senhor, para que você possa nessa hora dizer: Senhor, coloca em mim o anseio pela eternidade, deposita em mim alegria e anseio pela eternidade. Senhor, cura-me das minhas feridas, cura-me do meu luto. Eu creio nessa noite, o Espírito Santo está falando, tem pessoas que vieram aqui, que ainda estão vivendo um luto que já passou 2 anos, um luto que já faz 1 ano, e você ainda não consegue se perdoar, você ainda diz que se achou em falta com essa pessoa, você ainda diz: eu poderia ter feito mais, ou a culpa foi minha. Deus está dizendo: você é perdoado, você é amado, você foi chamado para essa noite para ter um encontro com o Senhor. Ele está convidando você para que haja ressuscitação da alegria na sua vida, para que haja um novo
tempo na sua casa, na sua família, que você creia com toda a sua força nas Escrituras, no Cristo que é o grande eu sou. Ele é tudo que nós somos, precisamos e temos. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus que ressuscita sonhos, ressuscita dos mortos. Ele é o Deus que dá vida, que cura, que transforma. Ele cura do câncer, Ele cura da AIDS, Ele cura de qualquer enfermidade. Esse é o Deus que tudo pode fazer. É o Deus que ressuscita da sua enfermidade, da sua dor, da sua angústia, do seu medo, da sua tristeza. Ele está ressuscitando você para viver um pouco do céu, daquilo que é eterno. Você vai sentir nessa noite, experimentar um pouquinho da eternidade sobre a sua vida. E o que é isso, pastor? É os milagres de Deus, é a salvação de Deus, é a graça de Deus, é a alegria de Deus, é o prazer em estar servindo a Deus, é o prazer de se render ao Deus único e verdadeiro. Você vai sentir o amor, a graça de Deus agora. Eu te peço, meu amigo Espírito Santo, levanta agora o teu povo na alegria do teu nome. Eu te peço, amado Espírito Santo, derrama agora amor sobre a tua igreja, o amor de Cristo Jesus que morreu naquela cruz, o amor de Jesus que derramou o seu sangue, que sofreu todas as dores possíveis dessa terra, o Jesus que sofreu, que foi cuspido, que foi xingado, que foi rejeitado, o Jesus que foi pregado naquela cruz, o Jesus que sangrou, o Jesus que suou sangue por você, o Jesus que morreu, que sofreu, o Jesus que se entregou, o Jesus que se entregou pela igreja, mas hoje Ele vive eternamente. Ele está no seu trono, Ele está na sua glória. Ele convida você: venham, filhos, desfrutar do melhor dessa terra, mas pensam, vivam para a eternidade. A alegria do céu derramando aqui hoje sobre você, a alegria da eternidade alcançando você, a cura sobre você lhe alcançando nessa noite. Que todo luto seja curado agora em nome de Jesus, que toda dor seja curada agora em nome de Jesus. Tristeza, eu te dou uma ordem, fora em nome de Jesus. A alegria do céu invade você, ressuscita a alegria, ressuscita a alegria, Espírito Santo, ressuscita a alegria, ressuscita ministérios. Tem ministérios aqui que homens falaram: está morto, está acabado, mas Deus está dizendo: eu estou ressuscitando o teu ministério, eu estou ressuscitando o teu chamado.